minha irmã. Seja bem-vindo ao nosso programa O Evangelho em Nós. Um programa que propicia a cada um de nós uma reflexão de acordo com a mensagem trazida pelo nosso Mestre Jesus. Então, meus irmãos, vamos dar hoje continuidade ao nosso estudo do capítulo 24, do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lá então, meus irmãos. Não procureis os gentios. A esses 12, os apóstolos, Jesus enviou, depois de lhes haver dado as seguintes instruções: não procureis os gentios, nem entreis nas cidades dos samaritanos. Ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel, e nos lugares em que estiverdes presentes, pregai dizendo: está próximo o reino dos céus. A passagem, meus irmãos, está em Mateus, capítulo 10, o versículo que vai do 5 ao 7. Jesus, em muitas circunstâncias, prova que as suas palavras não eram dirigidas apenas ao povo judeu, mas a toda a humanidade. Portanto, se ele disse aos seus apóstolos que não procurassem os gentios, isto é, os pagãos, não foi por desprezo à sua conversão, o que não seria nada caridoso, mas porque os judeus que acreditavam no Deus único e esperavam o Messias estavam preparados pela lei de Moisés e os profetas a receberem a sua palavra. Entre os pagãos faltava essa base. Tudo estava por fazer, e os apóstolos não estavam ainda suficientemente esclarecidos para uma tarefa tão grande. Eis porque ele lhe disse: ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel, isto é, ide semear em terreno já preparado, sabendo bem que a conversão dos gentios aconteceria com o passar do tempo. Mais tarde, efetivamente, os apóstolos foram plantar a cruz no próprio centro do paganismo. Essas mesmas palavras também podem se aplicar aos adeptos e aos propagadores do espiritismo. Os incrédulos sistemáticos, os zombadores obstinados e os adversários interessados são, para eles, o que os gentios eram para os apóstolos. Seguindo o exemplo dos apóstolos, devem procurar adeptos entre pessoas de boa vontade, aqueles que desejam a luz nos quais se encontra um germe fecundo, e cujo número é grande, sem perder seu tempo com aqueles que se recusam a ver e a ouvir, e que quanto mais interesse for demonstrado pela sua conversão, mais firme se mostra em seus pontos de vista apenas por uma questão de orgulho. É preferível abrir os olhos a 6 cegos que desejam ver claramente, que é o único que se satisfaz na obscuridade, porquanto assim se aumentará, em grande proporção, o número daqueles que sustentam a causa. Deixai os outros tranquilos. Não é indiferença, é boa política. A vez deles chegará quando forem dominados pela opinião geral, quando ouvirem a mesma coisa incessantemente repetida à volta deles. Então, pensarão que aceitam a ideia voluntariamente por eles mesmos e não sob pressão de outra pessoa. Também devemos observar que as ideias são como as sementes, não podem germinar antes da estação e somente em terreno preparado. Eis porque deve-se aguardar a época propícia e cultivar inicialmente as que forem germinando, sob pena de se destruírem as outras ao se lhes apressar o crescimento. No tempo de Jesus, e por causa das ideias restritas e materiais da época, era tudo circunscrito e localizado. A casa de Israel era um pequeno povo e os gentios também eram pequenos povos vizinhos. Hoje, as ideias se universalizam e se espiritualizam. A nova luz não é privilégio de nenhuma nação, não existe mais barreiras para ela, que tem o seu foco em todos os lugares e todos os homens são irmãos.
Os gentios, porém, também não são mais um povo, são uma opinião que se encontra em toda parte e da qual a verdade triunfa pouco a pouco, como o cristianismo triunfou do paganismo. Não é mais com armas de guerra que são combatidos, mas com o poder da ideia. Bem, um outro item a ser estudado aqui, não são os que estão bem de saúde que precisam de médico. Aconteceu que, estando Jesus sentado à mesa em casa desse homem, Mateus, né? Ali vieram ter muitos publicanos e pessoas de má vida, que se colocaram à mesa com ele e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus disseram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Mas, tendo ouvido o que perguntaram, Jesus disse: Não são os que estão bem de saúde, mas os doentes que têm necessidade de médico. Meus irmãos, essa passagem está em Mateus, no capítulo 9, no versículo que vai do 10 ao 12. Jesus dirigia-se principalmente aos pobres e aos deserdados, porque são eles que têm mais necessidade de consolações. Aos cegos, dóceis e de boa fé, porque eles pedem para ver, e não os orgulhosos que acreditam possuir toda a luz e não ter necessidade de nada. Essas palavras, como tantas outras, encontram sua aplicação no Espiritismo. Às vezes nos admiramos de que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazerem um mau uso dela. Parece, costumamos dizer, que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo das pessoas mais merecedoras. Dizemos inicialmente que a mediunidade resulta de uma disposição orgânica que qualquer pessoa pode possuir, como a de ver, ouvir, de falar, não havendo nenhuma da qual, em virtude do seu livre-arbítrio, ela possa abusar. Se Deus tivesse concedido a palavra apenas àqueles que são incapazes de dizer coisas mais, haveria muito mais mudos do que pessoas falando. Deus deu as faculdades aos homens e os deixou livres para usá-las, mas sempre pune os que abusam delas. Se o poder de comunicar-se com os espíritos fosse dado apenas aos mais dignos, quem seria aquele que ousaria pretendê-lo? Aliás, onde estaria o limite da dignidade e da indignidade? A mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar a luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos sábios para fortificá-los no bem, aos viciosos para corrigi-los. Estes últimos não são os doentes que têm necessidade de médico? Por que Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria dos recursos que podem tirá-lo do lamaçal? Os bons espíritos, portanto, vêm em sua ajuda e seus conselhos, que ele recebe diretamente, são de natureza a impressioná-lo mais vivamente do que se os recebesse indiretamente. Gente, Deus, em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de ir ao longe buscar a sua luz, coloca-a em suas mãos. Portanto, não será ele muito mais culpado se não quiser vê-la? Poderá desculpar-se alegando o desconhecimento quando ele mesmo escreveu, viu com seus próprios olhos, ouviu com seus ouvidos e pronunciou com a própria boca a sua condenação? Se ele não aproveita, então é punido com a perda da perversão, ou perversão da. Se ele não aproveita, então é punido com a perda ou perversão da sua faculdade, da qual os maus espíritos se apropriarão para obsidiá-lo e enganá-lo, sem prejuízo das aflições reais com que Deus atinge seus servidores.
indignos e os corações endurecidos pelo orgulho e pelo egoísmo. A mediunidade não presume necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. Trata-se apenas de uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos flexível aos espíritos em geral. O bom médium não é, pois, aquele que comunica facilmente, mas o que é simpático aos bons espíritos e só por eles é assistido. É unicamente neste sentido que a excelência das qualidades morais tem poder absoluto sobre a mediunidade. Bem, meus irmãos, então vamos lá às nossas reflexões, né, sobre o estudo de hoje. Começamos aqui com uma orientação muito sábia de Jesus, quando ele fala que nós devemos, meus irmãos, procurar levar a mensagem, levar o esclarecimento, levar a luz, não indistintamente, porque as pessoas, meus irmãos, assim como nós, temos que estar preparados para receber a verdade, a informação. Temos que estar sentindo essa necessidade. Porque, meus irmãos, se nós não queremos, não adianta falar. Como diz o ditado popular, né? Entra por um ouvido, sai pelo outro. E aí nós perdemos um tempo, né? Então, para essas pessoas que não estão no momento ainda, deixa a pessoa andar, deixa a pessoa madurar. É assim que faz, né? A semente não nasce antes do tempo adequado. Então, vamos dar tempo ao tempo. Vamos dar tempo ao tempo. Porque se nós ficarmos insistindo, aí mesmo que a pessoa não vai querer. Entra a vaidade, entra o orgulho, né? A pessoa não querer dar a razão para o outro. Então, deixa, porque a verdade, ela vai acontecer. Não tem como você marchar contra a verdade. Então, vai chegar o momento, como o próprio texto fala, que a pessoa vai se ver, sem perceber, cercada por essa verdade, por essa ideia. E ele, sem se sentir pressionado a aceitá-la, vai gradativamente entendendo, compreendendo, aceitando. Ele não está sendo cobrado, está indo no tempo dele. E aí sim, ele está preparado para esclarecer as suas dúvidas, para aprofundar, né, aquilo que o chama a atenção. Então, o que Jesus fala? Vamos levar a sua palavra, vamos levar o Evangelho para aquelas pessoas que realmente estão na condição, estão no momento que estão pedindo uma luz, estão pedindo um socorro, estão pedindo um auxílio. Esse já estou preparado. Então, vamos levar, né? Então, isso que nós temos que entender. Muitas das vezes, meus irmãos, a gente, em nossa fé, né, tão entusiasmado, a gente quer que todo mundo seja beneficiado como nós estamos sendo. Receba a palavra consoladora como nós recebemos. Nós queremos o melhor para todo mundo. Somos bons, estamos desenvolvendo essa bondade. Nós temos que compreender, até baseado em nós, que nós também tivemos um tempo de rejeição, que não queríamos saber dessas coisas, que não aceitávamos, que não entendíamos, e que nos sentimos incomodando com pessoas próximas ou não, ficavam forçando a gente a entender, a aceitar, a nos converter, vamos dizer assim. Também numa outra linguagem bem popular, quando as pessoas tentavam nos empurrar goela abaixo, coisas que nós não tínhamos interesse, porque não estava no nosso momento. Então, também é ser caridoso, respeitar o momento de cada um nessa caminhada para o Pai. Esperar, confiante em Deus, que vai chegar. E quando chegar, estarei próximo
para auxiliar, para estender a mão, transmitindo a luz do nosso Senhor Jesus, que chegou e chega a mim. Uma outra colocação que os textos de hoje nos traz é a questão, né, de um entendimento que as pessoas têm dificuldade. Para quem que nós temos que falar de Jesus? Para quem que nós temos que falar, né, do que a gente já entende como sendo correto? É para quem? Para quem? São para as pessoas que são necessitadas. Jesus até coloca aqui um exemplo simples, né? Tão simples. Quem precisa de médico? Quem precisa de médico? São os doentes, não é verdade? Então, eu tenho, como ele colocou ali, entre a mesa com ele, estavam pessoas, estavam os publicanos, estavam pessoas de uma vida, isso dentro dos conceitos da sociedade. E eles estavam com Jesus, nós imaginávamos que Jesus tinha que estar com pessoas mais dignas, nobres. Jesus, sabiamente, nos dá um cala-boca, vamos dizer assim, quando ele disse que são os doentes que precisam de médico. Então, meus irmãos, a gente, e olha só, pegando um gancho no item anterior, eles estavam ali à mesa de Jesus, eles estavam ali querendo ouvir, eles estavam ali à procura do saber, da verdade. Olha só a semente, né? Já num ponto de germinar. Tá vendo? Eu não fui lá ao encontro deles, eles vieram ao encontro. Então, sinal que eles estão querendo, né, a informação, eles estão querendo a verdade, eles estão querendo. E aí eu tenho que dar. Eu tenho que dar. Essa visão, essa sensibilidade nós temos que ter. O preconceito tem que ficar para trás. Né? Não podemos deixar o preconceito ainda fazer moradia, né, em nosso ser. Todos somos iguais, todos somos irmãos. Né? E viemos até para esse aprendizado, para essa confraternização. Aqui nessa parte, ele coloca que as pessoas colocam a questão da mediunidade, porque a mediunidade sendo uma coisa nobre, tinha que vir para pessoas nobres. E a realidade mostra que não é por aí. Mediunidade é orgânica, intrínseca ao corpo humano. Então, não tem nada a ver com moralidade. Justamente para que todos nós tenhamos acesso. Em cada canto do mundo, em cada cidade, em cada bairro do mundo onde você possa imaginar, tem pelo menos um médium. Então, a verdade, ela não parte de uma cidade, como foi até a época de Jesus, né? Que sentava ali e devagarinho, de acordo com os meios de comunicação, ia se propagando. Não, ela já nasce pulverizada, em cada região tem, então está mais fácil de ouvir. E uma outra coisa que ele nos lembre, que é muito interessante a gente trazer aqui, a gente entender agora, não, né, por quem está ouvindo, mas aquele que fala. A gente imagina que o bom médium é aquele que tem muita facilidade para receber, toda hora recebe uma comunicação mediúnica. Né? Mas bom médium, como nos lembra Kardec, é aquele que só se sintoniza com bons espíritos e por ele recebe as comunicações. Mas por que isso? Porque se só os bons espíritos se aproximam ali, quase, né? É porque o médium já está na sintonia, através da sua mudança de comportamento, de entendimento, né? Nos seus objetivos. Então, se ele vibra o seu pensamento no nível mais alto, os irmãos equivocados não conseguem atingi-lo.
deveríamos, independente de termos mediunidade ou não, termos a mesma coisa. Porque se a gente pensa no bem, a gente nem percebe o mal que chega na gente. Não é verdade? Então, meus irmãos, ficamos aqui, com esse entendimento e convido vocês em casa continuar essas reflexões. Se vocês tiverem o Evangelho segundo o Espiritismo em casa, pega esse capítulo, dá uma estudada. Se não tiver, no próprio canal do semeador.net, lá na biblioteca, você tem a versão em PDF que você pode baixar, estudar, é gratuito. Tá ok? Fica aí a dica. E o convite a nós estarmos reunidos mais uma vez na semana que vem, juntamente, aqui, para aprender, refletirmos. Tá ok? Então, meus irmãos, muita paz a todos e que o Mestre Jesus apazigue os nossos corações. Fique com Deus, meus irmãos. Graças a Deus.